Oi, gente, em História, nós vamos seguir, conhecendo aí a origem da humanidade, tá bom? Então, vocês irão utilizar o livro de vocês de História e também o caderno de História, o livro nas páginas 12 e 13. Página 13, a atividade 2 é no caderno de História. Importante vocês colocarem a data. Nessas duas páginas, coloca-se também a data no caderno, atividade 2, página 13, quando for realizar a atividade 2 no caderno de História, tá certo? Então, na verdade, na aula passada, nós já iniciamos o nosso estudo sobre a evolução da humanidade. Lembram? Mandei um vídeo para vocês, estarei encaminhando um dos vídeos da aula passada para vocês assistirem novamente, que está explicando direitinho, não é? A evolução do homem, certo? E aí, iniciando aqui na página 12, o título é Vida de Detetive, não é isso? Porque vocês vão ler, certo? Vocês vão ler todo o texto, observar aqui, ó, tem uma linha do tempo para vocês também observarem. Está falando que a humanidade ela tem uma história, não é? Uma história muito antiga, de ao menos 7 milhões de anos. Trata-se de um imenso espaço de tempo que separa os dias de hoje daqueles em que começaram a surgir nossos primeiros ancestrais lá na África. Inclusive, na aula passada, nós vimos, né, que os primeiros seres humanos surgiram lá na África. E o corpo, o cérebro, né, tinha um formato bem diferente, a postura. Então, no caso, a humanidade, os seres humanos evoluíram muito e continuam evoluindo ainda hoje, certo? Então, aqui está mostrando um fóssil, né? Um fóssil de um crânio de hominídeo mais antigo já encontrado. Um fóssil por quê? Porque isso daqui é muito antigo, tá? Falaram também, a gente conheceu também, né, sobre as primeiras ferramentas feitas pelos hominídeos. Lembra, eles usavam pedras, né, como ferramentas. Eles utilizavam pedras. Só depois de muitos anos é que eles passaram a usar os metais durante aí a sua evolução, né? Que inclusive durante essa evolução aconteceu um fenômeno que marcou a história da evolução humana, que foi a chegada do ser humano à Lua. Nós vimos isso, focamos nisso na aula passada. Então leiam direitinho, vejam as informações, assistam aos vídeos. Então aqui está dizendo que não é fácil conhecer a história, tá? Essa história dos homens, dos homens primordiais, dos primeiros homens aqui na Terra. Não é nada fácil, né? E que, na verdade, como é que o ser humano, como é que o homem de hoje sabe da existência desses homens? Sabe como era o crânio? Através do quê? Através do estudo dos fósseis, né? Mas tem uma dificuldade, na verdade, para se encontrar esses fósseis. Não é fácil, porque os fósseis são o quê? São os vestígios, né? Deixados pelos ancestrais. Porém, esses vestígios, esses fósseis desapareceram, né? E o que sobraram estão em locais muito difíceis de serem encontrados. Ou seja, em locais de difícil acesso, como dentro de cavernas, dentro de rios, dentro de mares, inclusive, tá? Dentro dos rios, principalmente, dentro das cavernas, principalmente, que era os primeiros homens viviam em cavernas, inclusive, tá? Então, por isso, ó, aqui está dizendo assim, ó, esses vestígios muitas vezes estão ainda em locais de difícil acesso, como topos de montanha, estão vendo? Interior de cavernas, no fundo de mares. Então, aqui está todas as informações. Eu não vou ler, senão o vídeo fica muito longo. Então, vocês vão fazer a leitura bem direitinho nessa página, observar as imagens, assistir novamente o vídeo que eu encaminhei para vocês. Já foi encaminhado na aula anterior, mas assistam hoje, que é muito importante. Inclusive, essa aula de hoje é a continuidade da anterior. E na sequência, na página 13, vocês irão realizar as atividades. Atividade 1. Sobre as origens da humanidade, anote. Há quanto tempo? Então, a humanidade surgiu há quanto tempo? Certo?
Tem uma história de quanto tempo aí? No texto, no início do texto, já tem essa informação explícita, não é? Já está mostrando essa informação. Então, é só ler e localizar essa informação. Pode aí marcar com o marcador, com o lápis, grifem, passe um traço. Depois anotem aqui, registre. Em que local? Qual foi o local que surgiu aí os primeiros homens, né? Foi em um continente que nós estudamos em geografia. Então, escrevam esse local com letra inicial maiúscula porque é o nome de um lugar, nome de um continente. Letra C, dificuldades de estudo. Por que é tão difícil estudar sobre a evolução da humanidade? Por quê? Porque estuda-se o quê? A partir, né, de vestígios, porém, esses vestígios muitas vezes estão ainda o quê? Lá no último parágrafo do texto, está falando direitinho sobre isso. Quando vocês terminarem a letra C, vocês darão aqui continuidade à leitura, tá? Darão continuidade à leitura do texto que está falando em relação à descoberta da humanidade, não é? Porque tem que se investigar muito, ó. Aqui diz assim, ó. É isso mesmo, descobrir a história das origens da humanidade é quase que realizar um meticuloso trabalho de detetive. Então, meticuloso quer dizer o quê? Com cuidado, cuidadoso. Então, é um trabalho muito cuidadoso, né? Cheio de detalhes, para ver aí se encontra os vestígios, fazer o estudo dele. Olha, a análise, olha. Tem aqui os paleontólogos, é a profissão, paleontólogos são profissionais, pessoas que estudam os fósseis, tá? Olha, eles procuram e eles estão aqui, ó, estudando, analisando esses fósseis, ou seja, restos ou de instrumentos que os homens da pré-história usavam, né? Os primeiros homens, ou o crânio dos homens, né? Ou o esqueleto, para ver aí, porque é só assim que ele sabe como era a postura dos primeiros homens. Então aqui na legenda diz: paleontólogos no laboratório do Museu Nacional de Geologia em Moçambique. Então eles estão justamente fazendo o estudo dos fósseis, tá? Ó, por exemplo, um pequeno conjunto de ossos, às vezes coletados em locais diferentes, permite ao pesquisador detetive reconstruir as características físicas de todo um grupo de ancestral ou perceber um modo de vida que se manteve por milhares de anos. Então, eles conseguem aí perceber as diferenças, né? As diferenças em relação às características físicas, né? Ou então as semelhanças, né? Em um grupo de pessoas que viviam em grupos, lembram? Eles viviam em grupos, então eles conseguem aí analisar essas diferenças, tá? Hoje, esse nome quebra-cabeça já conta com inúmeras peças. Essas informações reunidas permitem a reconstrução de partes importantes da história da formação da humanidade. Mas há ainda muito a se descobrir, não é? Como a menina do vídeo bem disse, não é? Vamos seguir estudando, descobrindo sobre a evolução da nossa espécie, né? O Homo sapiens. Por que a humanidade é chamada de Homo sapiens? Porque o homem pensa, nós temos essa capacidade de pensar, de raciocinar, de criar, não é? Então aí vem as atividades. A atividade 2, né? A atividade 1 é no livro, a atividade 2 é no caderno. Faça uma pesquisa e descubra quais profissionais buscam investigar as origens da humanidade. Depois leve o que você encontrou para a sala de aula. Compartilhe com os colegas, tá? Então nós vamos compartilhar essas informações na nossa aula virtual às 14h30. Tá bom? Quero saber aí o que foi que vocês descobriram, quais profissionais investigam a origem da humanidade e nós vamos socializar. A atividade 3 diz o seguinte: organize um quebra-cabeça em partes. Organize um quebra-cabeça com partes de um ancestral humano. Para isso, vá até a página 159, recorte as peças e monte-as em uma folha avulsa. Experimente assim um pouco do trabalho dos estudiosos das origens da humanidade. Então, a missão de vocês é organizar um quebra-cabeça com partes de um ancestral humano, tá? E então vocês precisam ir lá na página 159. Olha,
aqui na página 59, na penúltima página do livro de vocês, tem aqui o quebra-cabeça. De preferência, eu aconselho que vocês colem, vocês vão recortar e devem colar em um papel durinho, como uma tampa de caixa de sapato, né? Um papel mais grosso ou uma capa de um livro velho que vocês tiverem. Quando vocês colar, aí vocês recortam, ó, nos pontilhados e vai formar as peças mais grossinhas do quebra-cabeça que vocês poderão até, né, fazer esse jogo de quebra-cabeça depois, brincar com alguém, com um vizinho, com um amigo, com um primo, não é isso? E aqui depois vai ter o modelo que é para vocês saberem montar direitinho. Então essa parte aqui tem que guardar. Então, uma das atividades, não é, a atividade 3, vai ser para vocês organizarem esse quebra-cabeça com partes de um ancestral humano, tá? Vocês vão colar num papel grossinho, durinho, recorta e depois montam. Então, vocês vão mandar para mim a foto aí de vocês realizando esse trabalho do quebra-cabeça. Como, professora? Deixa eu mostrar aqui. Eu fiz uma de vocês, mas aí eu deixei no celular, não coloquei no outro. Ó, isso daqui é uma montagem de 4 fotos, tá? Então, vocês poderão tirar a foto de vocês com as peças do quebra-cabeça espalhadas, recortadas. Depois, vocês montando, né? Continua quase montado. E depois o quebra-cabeça já montado, tá? Então, vocês vão mandar aí as 4 etapas. Vocês fazem uma montagem aí no celular de vocês, né? Todo mundo deve ter um aplicativo que se monta as fotos. E encaminhem para mim lá no Google Sala de Aula, na atividade de História, tá bom? Inclusive, eu falei que a atividade 2 nós iríamos socializar na nossa aula virtual, mas hoje não teremos aula virtual. Então, vocês vão registrar no caderno e encaminhar a foto também, tá? Da pesquisa de vocês. Vocês registram lá. Então, vocês irão registrar aqui a pesquisa de vocês da atividade 2 no caderno e encaminhar a foto. Encaminha a foto da atividade 1, a foto da atividade 2 no caderno e a foto da atividade 3, o quebra-cabeça, tá bom? Hoje nós não teremos aula virtual.